9h36 e toda sexta-feira, comentário de Marco Longaray. Presidente Lula está em Porto Alegre, chega hoje por volta das 11 horas, né, estará aqui na capital dos gaúchos. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia você que está conosco aqui na Clique Rádio. Nesses últimos dias, a temperatura no Rio Grande do Sul chegou naquilo que a gente chama dos dias frios do inverno gaúcho. E o presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul, mas numa agenda muito bastante intensa e rápida, não é? Ao mesmo tempo que é intensa e rápida, porque chega a previsão de chegada no aeroporto em Porto Alegre às 10h45, às 11h30 vai para a cerimônia de entrega de unidades habitacionais no residencial Viver Cometal, o empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, ali em Viamão, um investimento na ordem de 40 milhões de reais. Essas habitações são, mais especificamente, 446 unidades, né? E elas são na modalidade 1. É aquela que vem com mais subsídio do governo e menos contrapartida, enfim, as prestações são mínimas, são básicas, e com muito subsídio, auxílio do governo, né? Depois dessa breve, vê que 11h30 essa solenidade ali em Viamão, e já às 13h30 participa de um almoço oferecido pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Palácio Piratini. Terminado esse almoço, às 15h30 vai para a inauguração de novas instalações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital federal, né? É uma atividade bastante rápida ali, né? Ele visita essas novas instalações do Hospital de Clínicas e às 16 horas inaugura formalmente os novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? E já um pouquinho mais adiante, já se desloca de retorno para... Já se desloca de retorno, 17 e pouco, já se desloca de retorno para Brasília, né? Então, uma agenda bem intensa, e assim, não é uma agenda bem presidencial mesmo, né? Vem ali fazer as atividades formais. Às vezes, quando fica à noite no estado, coisa e tal, costuma ter uma atividade aí fora do horário de expediente, costuma ter uma atividade mais política, com os partidários, coisa e tal, mas o presidente já chega do meio para o final da manhã e à tardinha já está retornando para Brasília. São Paulo, Brasília, o retorno, né? Esta semana aí ontem, né, e anteontem, com o voto do relator, tá esse processo aí de um dos processos que vai enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, em relação à inelegibilidade, e o placar de ontem houve
Anteontem houve o voto do relator pela inelegibilidade por 8 anos. E ontem seguiram o voto de três ministros do Supremo Tribunal Eleitoral. É uma ação na seara do Supremo Tribunal Eleitoral. Por conta daquela reunião em que o Bolsonaro chamou os embaixadores de outros países para criticar as urnas eletrônicas, as urnas, possíveis fraudes no processo eleitoral brasileiro. E nesse julgamento, eu que tenho acompanhado, que retoma agora, começou anteontem com o voto do ministro Benedito, e ontem teve 2 votos favoráveis ao relatório, e o relatório é pela condenação no sentido da perda dos direitos políticos por 8 anos. No placar, no momento, está 3-1 para que haja essa condenação, e retoma agora ao meio-dia com o voto de mais 3 ministros. Eu não sei exatamente a ordem, sei que o ministro Alexandre Moraes é o último a votar, mas são os ministros Carmen Lúcia, o Nunes Marques e o Alexandre Moraes, Cássio Nunes Marques. E pelo meu balançar, essa votação que está em 3-1 pela condenação do ex-presidente, pela condenação no processo, no caso, pela aplicação da inelegibilidade, me parece que vai terminar em 5-2. Eu tenho que o ministro Cássio Marques vai votar de alguma forma pela não condenação, pela não perda desses direitos, pela não inelegibilidade, mas a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, que já votaram, já fazem parte do Supremo, melhor, também do Supremo, parte dos ministros do Supremo Tribunal Eleitoral são ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem pode restar algum recurso desta ação do Bolsonaro lá depois, em tendo a perda dos direitos políticos de concorrer, pode recorrer ao Supremo. Mas eu vejo assim, tenho que vai sofrer essa condenação, não poderia participar das eleições municipais do ano que vem, da eleição federal de 2026 e das eleições municipais de 2028. Poderia retornar ser candidato em 2030 novamente. Então, na minha humilde avaliação, vai ser consumada essa condenação, esse impedimento do ex-presidente Bolsonaro concorrer nas próximas eleições. Eu estou falando de eleições municipais e eleições de nível nacional. Também, ontem, esteve de aniversário uma das figuras que é minha referência na música nativista, na música raiz
do Rio Grande do Sul, o único dos 4 troncos missioneiros ainda vivo. Infelizmente, eu que tenho um profundo olhar para música nativista de raiz, para música histórica gaúcha e para música missioneira, infelizmente já não estão mais conosco. Noel Guarani, e quem gosta de música gaúcha, nativista, música, procure saber mais sobre Noel Guarani. E também não está mais conosco. Todos eles não é porque eles são os 4 troncos nativistas, mas eu tenho uma identificação muito grande. Gosto demais das músicas do trajeto do Noel Guarani, músicas que as pessoas não têm nem ideia de que foi ele, primeiramente, que gravou e se tornaram muito sucessos. E depois Senair Maicá e um pajador que, infelizmente, o Rio Grande do Sul não conseguiu produzir um outro. Foi o maior de todos e não tem ninguém sequer que se assemelhe com Jaime Caetano Brown, não é? E para completar esse quarteto, o único vivo destes 4 troncos missioneiros é o nosso Pedro Hortaça, da famosa música, entre outras, Timbre de Galo. E numa pajada, o Jaime Caetano Brown, dos 4 troncos missioneiros, ele dizia sobre Pedro Hortaça: um deles é o Pedro Hortaça, nascido lá no Pontão, num dia de cerração, tapado pela fumaça, cantor de fôlego e raça, do mais crioulo recurso, mais agarrado que um urso, nas 6 cordas da guitarra, andou fazendo uma farra na bailanta do Tibúrcio. Então, ontem completou 81 anos de idade este restante, daqueles 4 troncos missioneiros, nascido lá nos anos de 1940, 40 e poucos, né? Pedro Hortaça, né? Grande cantor, grande referência, e que aqui rendo a minha homenagem ao completar seus 81 anos. E nós continuamos aí, Eduardo Costa, que acompanho aqui o Bom Dia no Clique, continuamos com o problema da coleta de entulhos e podas de árvore nos bairros. Esses dias eu olhei para um monte de podas de árvore lá no bairro Viegas, onde eu moro. Parecia que já estava mais alto que a altura da casa. E faz muitos meses que a prefeitura não faz essa retirada. A gente sabe que não é algo obrigatório da prefeitura, mas enfim, ainda esse assunto ainda não está terminantemente, digamos, olha, a prefeitura, se o morador não retirar, vai ser multado, coisa e tal, decorre que a prefeitura acaba retirando. E se não retira, a visão sobre a nossa cidade é péssima, não é? Então, assim, eu aqui rogo que esse serviço seja feito. A prefeitura tem suas prioridades, às vezes, do asfalto, a iluminação de LED que está tão boa aí, está chegando aí. Eu lá no Viegas, foi um dos bairros que primeiro chegou a iluminação de LED. A gente tinha aquela outra iluminação, fazia um levantamento de lâmpadas queimadas, daí uma semana já tinha aumentado e mais lâmpadas. Então a iluminação de LED, que vinha sendo discutida desde os governos ali do prefeito João Carlos Machado, se materializou com o prefeito Ivo. É algo que nós devemos reconhecer como esforço da prefeitura e algo muito positivo, mas precisamos cuidar também
da questão do... E nós não estamos falando só do lixo assim no sentido da estética, de que tá bonito, coisa e tal. Esses lixões criam rato, inseto, bichos, coisa e tal. Tudo aquilo que também não é muito bom, não é bom para a saúde e dialoga com a questão contrária ao ambientalmente correto. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui contigo, com você que acompanha a programação do Bom Dia Camaquã, e desejo assim um abençoado final de semana a cada um e cada uma que está aqui na programação do Bom Dia Camaquã. Muito obrigado por esse espaço, Eduardo Costa. Marco Longaray e o seu tradicional comentário aqui nas manhãs de sexta. Rápido intervalo e já voltamos para conversar com o vereador Vitor Azambuja. Você está ouvindo Bom Dia Camaquã. Entrevistas, reportagens, opinião e tudo o que importa para você. Já já estamos de volta. Minha